Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com o vosso divino Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos sentando. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 30. São Lucas, capítulo 1, versículo 30. Amém? O anjo disse-lhe: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Estas são para nós palavras da salvação. Eu quero dar uma continuidade daquilo que eu já falava. No Antigo Testamento existe uma rainha que é uma prefiguração de Nossa Senhora. A rainha Esther, vendo que havia um decreto contra o seu povo, Esther, ela reza e ela vai falar com o rei. E o texto diz que o rei se encantou com a beleza da rainha. Ele estende para ela o cedro de ferro e fala: rainha, pede o que você quiser que eu te darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Esther vai dizer assim, né? Em outras traduções, na Ave Maria não está bem assim, mas em outras, ela diz assim: ó rei, se eu encontrei graça diante dos vossos olhos, eu vos peço a salvação do meu povo. Veja o que Esther disse: se eu encontrei graça diante dos teus olhos, eu peço a salvação do meu povo. Existe uma outra rainha que está sentada diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E esta rainha, que é a Virgem Maria, é dela que nós ouvimos o anjo dizer: não temas, ó Maria, pois tu encontraste graça diante de Deus. Encontraste graça diante dos olhos de Deus. E esta augusta rainha que está no trono tem preparado, como eu dizia no primeiro momento do dia de hoje, tem preparado um exército. Aí eu quero dizer uma coisa. Um dia eu estava pregando em um retiro somente para consagrados. A maioria já tinha feito a consagração e iria renovar, e os outros iriam fazer a sua consagração. E no momento da oração, me veio uma emoção que nós já assistimos isso em filme. Sabe quando a rainha está sentada em um trono, e ali tem um soldado que vai ser elevado a um cargo maior dentro do seu exército? Ele se ajoelha diante da rainha e recita uma fórmula. A rainha escuta, depois ela se levanta, dão a ela uma espada, ela expõe sobre o ombro daquele soldado a espada, e ela o elege. Já assistiram isso? A emoção que me vinha é que isso acontece. Isso vai acontecer no dia que você faz a sua consagração, ou quando nós renovamos a consagração. Nós nos ajoelhamos diante da rainha e recitamos uma fórmula, um ato de entrega. E Nossa Senhora escuta. E espiritualmente falando, a Virgem impõe sobre nós também uma espada.
e nos elege como cavaleiros da Imaculada. Nós conhecemos o nome desse livro que trata sobre a consagração como tratado, mas esse não foi o nome que São Luís deu a esse livro. O nome que São Luís pensou para o livro que hoje nós conhecemos como tratado foi Preparação para o Reino de Cristo. Por que então a consagração deveria crescer nos finais dos tempos? Porque é muito claro no tratado, número 49 do tratado, no parágrafo 49, São Luís diz assim, que a salvação começa com a Virgem Maria e há de terminar com ela. Então, como é que se deu a primeira vinda gloriosa de Jesus? Por meio da Virgem Maria. E como que se dará a segunda vinda gloriosa de Jesus? Também pela Virgem Maria, é o que ensina São Luís. Por isso, a partir ali do número 49 em diante, que traz como título o papel especial de Nossa Senhora nos finais dos tempos, e vai se aproximando ali no parágrafo 50 em diante, quando São Luís, ele começa até a falar sobre os apóstolos dos últimos dias. São Luís dá característica, os apóstolos dos últimos dias viverão no deserto. Não temerá nenhum mortal na face da terra, por mais perigoso que seja. Trovejarão contra o pecado. Eu vejo na pessoa dos apóstolos dos últimos dias um grande profeta que Jesus disse que dos homens nascidos de mulher não teria um maior do que ele. Jesus estava falando de quem? João Batista vivia onde? No deserto. São Luís até fala, que os escravos não terão nem ouro nem prata. Veja como ele se vestia. Quem foi que trovejou contra o pecado? Quando foram até João Batista, ele chamava raça de víboras. Ele não temeu nenhum mortal na face da terra, por mais perigoso que fosse. Por que ele perdeu a cabeça? Porque denunciou o pecado de Herodes. Os apóstolos dos últimos dias serão uma espécie de novos São João Batista. Qual era a missão de São João Batista? Preparar. Preparar o quê? O caminho. Preparar o caminho para Cristo. Então, qual é a nossa missão como os consagrados? Preparar a segunda vinda gloriosa de Nosso Senhor. Por isso, talvez pode ter parecido que a gente foi um pouco radical aqui nas nossas colocações, na minha pregação, muito mais na do diácono, mas é para nós termos esta consciência. Nós não se consagramos para dizer que fazemos parte da modinha do momento. Nós nos consagramos para dar a vida. Nós nos consagramos para entrar no campo de batalha, nos alistar neste exército. Mas aqui também atenção, hein? Não sejam soldados suicidas. Eu jamais vou esquecer um retiro que fiz com o padre Paulo Ricardo, onde ele nos ensinava que hoje nós precisamos ter estratégia na evangelização. E o padre dizia: todo um bom soldado vai para a guerra sabendo que vai morrer, mas todo um bom soldado vai prolongar o máximo possível da sua morte para poder fazer o maior estrago na linha inimiga. Ele dizia: São João Batista não seria o profeta que foi se tivesse perdido a cabeça na primeira pregação. Então também com estratégia, sabedoria. Não é que nós vamos omitir a verdade. Devemos dizer a verdade porque a verdade liberta. Mas existe uma maneira de dizer a verdade. Os santos, até mesmo o Papa Bento XVI, falou sobre isso na época do seu pontificado. A verdade na caridade. Não que eu seja exemplo para ninguém, mas, por exemplo, eu fui pregar num lugar e o pessoal me ligou e falou: Hélio, o seu voo é amanhã e o padre ainda está pensando se vai ter o retiro ou não.
reza daí, por favor. E o padre estava resistente, por quê? Porque o retiro do ano passado, o pessoal conversou com o pregador. O padre não gostava muito da consagração Nossa Senhora. Não era um padre aberto à renovação carismática, era o jeito do padre. E o pregador falou tudo na pregação. Fui lá, denunciei e fui embora porque eu sou um profeta. E eu estava indo para fazer o segundo retiro, o padre com muita resistência. Eu falei, irmão, amanhã quando eu chegar, quando você me pegar no aeroporto, eu queria que você me levasse na casa do padre. Ele falou, você é louco, o que você vai fazer? Não, fica tranquilo. Cheguei lá, pedi para o padre bênção, beijei a mão dele, falei, eu sou fulano de tal, eu vim pregar, a paróquia é do senhor, o senhor tem alguma orientação para me dar? Aí o padre falou, olha, eu não quero que fique... os escravos são desobedientes, usam corrente muito grossa, e começou a falar as coisas que para ele, que ele não se agradava com aquilo. E falou outra coisa, não é um evento da renovação, você não vai orar em línguas. Eu falei, tá bom. Fui embora rezar. Depois o menino me ligou e falou, o padre disse que vai estar na primeira cadeira amanhã, na primeira pregação, e conforme for a primeira pregação, ou o retiro continua ou o retiro acaba. Você imagina você pregar numa pressão dessa, né? Aí eu recorri a Nossa Senhora, quase não dormi, fiquei rezando, pedindo para Nossa Senhora sabedoria, estratégia. Eu fiz 6 pregações nesse retiro, né? Ou foi 8, agora eu não me lembro. Eu sei que eu preguei no sábado e no domingo, eu preguei o retiro sozinho. O padre estava lá na primeira cadeira, com a agenda na mão, anotou a primeira pregação, anotou a segunda, anotou a terceira, anotou a quarta. E na noite, quando celebrou a missa, ainda falou um monte de coisa daquilo que nós tínhamos falado. No outro dia, a mesma coisa. E na missa, que encerrou com a Santa Missa, o padre falou bem assim, ô fulano, que tinha me chamado, né? E que era o pessoal que preparava as turmas e tinha parado de preparar por causa da confusão que deu no primeiro retiro. Olha, gente, quem aqui quiser se consagrar, vocês vão procurar por ele, você vai preparar essa turma. O padre celebrou a missa, assinou a consagração de todo mundo fez a consagração. Agora, se eu chego lá na minha vaidade, na minha soberba, metendo o pau em tudo, porque eu sou o profeta, o que teria acontecido lá, gente? Então, seja um apóstolo dos últimos dias, mas não seja apóstolo dos últimos dias suicida. Vai com jeito, com calma, com estratégia. Pense, porque pelo menos eu procuro ter esse pensamento. Quando eu chego, geralmente, em um lugar para pregar, eu pergunto para as pessoas, como é que é as coisas? Ah, ele é assim, né? Eu já procuro saber qual é a linha do padre. Porque eu já vi comunidades que estavam nascendo e pregadores que foram lá, nós somos apóstolos dos últimos dias, a gente denuncia mesmo porque a gente é profeta, e aquela comunidade estava nascendo, acabou. Sabe por quê? Porque eles partilharam a dificuldade da paróquia ou da diocese, o pregador falou tudo e ele foi embora, mas o problema ficou para quem? Ah, foi você que mandou ele falar isso. Então nós temos que ter muito cautela, discernimento. Eu não conseguiria dormir se eu tivesse ido em um lugar e fui instrumento para que uma comunidade acabasse. Como é que eu ainda vou ficar batendo no peito dizendo que eu sou profeta? Então a Nossa Senhora vai nos ensinar a lutar. É ser apóstolo dos últimos dias, mas ela vai nos dar a estratégia. A Virgem Maria vai nos ensinar como que nós devemos lutar com sabedoria, com discernimento. Sabendo, nós iremos lutar para quê? Para fazer a vontade de Deus. E com jeitinho tudo se resolve, gente. Com oração. Então, eu falava que essa consagração é uma consagração de militância. O diácono já dava vários exemplos. Bastava a gente ler um livro chamado Alma de Todo Apostolado. Nesse livro fala, a gente faz um bem maior para a igreja, rezando, do que viajar por aí pregando. A oração, oferecer nossa dor, nosso sacrifício nas mãos de Nossa Senhora. Então lembrar disso, me consagrei à Virgem Maria para dar a vida.
A vida por quem? Por ela, pela igreja, pelo reino do céu. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Jesus nunca prometeu para nós que seria fácil. Ele até disse em Mateus 10, 22, vós sereis odiados por todos por causa de meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós já conhecemos Eclesiástico 2, meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Nós conhecemos Filipenses 1, 29, a vós vos é dado não somente crer em Deus, mas ainda por ele sofrer. Nós conhecemos 2 Timóteo 3,12, aqueles que querem viver piedosamente em Jesus Cristo, terão de sofrer perseguições. Acho que já basta. Jesus nunca falou que seria fácil. Ele disse em Mateus 16, 24, quem de vós quiser vir comigo, renuncia a si mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Esse é o caminho. Esta é a via. Já sabemos que não vai ser fácil. Esses dias eu pregava em um evento em São Paulo e falava da frase de Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia assim: Jesus é difícil de seguir, mas é impossível viver sem ti. É difícil seguir a Cristo? É, mas é impossível viver sem Ele. Não dá para viver sem Ele. Então as lutas virão. Quando as lutas chegaram lá para nós, que eu nem citei muita coisa aqui do que eu comecei a viver, atendendo uma moça da comunidade, ela chorava e me dizia assim, ela me chama de pai, ela falava assim, pai, o que eu posso fazer pelo Senhor? Foi uma mistura assim de sentimento nesse momento, porque eu estava chorando junto com ela. Eu olhei para ela e disse assim, olha, só reza, porque eu sei por quem eu estou morrendo. Eu falava uma realidade, o diácono falou mais ainda, que nós vamos o quê? Morrer um dia, é ou não é? A não ser que Jesus volte aí, né? Nós estejamos aqui ainda, mas daqui até lá nós vamos morrer um dia. E um dia meditando, porque eu caí na besteira, eu brinco entre aspas, há uns 11 anos atrás, li um livro chamado Preparação para a Morte, de Santo Afonso Maria de Ligório. Gente, não tem um dia que eu não penso na minha morte. Porque o livro é baseado, lógico, em várias coisas, mas de modo especial, Eclesiástico 7,40. Em tudo que fizeres, lembra-te do teu fim, jamais pecará. Quando eu começo a lembrar do fim, da morte, que eu vou ter que prestar conta com Deus. Então, isso é chamado, como o diácono adiantava, máximas eternas. Então, meditar que um dia nós iremos morrer. Por isso, Santa Faustina, no exame de consciência da noite, ela dizia, Faustina, se Deus te chamar hoje, para onde irás tua alma? Então, meditando sobre essas realidades, a gente pensa, por isso que a gente não cai na besteira de ficar viajando, sem se confessar. Por isso, Hélio Maria, que está aí quase 16 anos, mais de 15 anos pregando, não procura se confessar uma vez por semana, porque eu não sei que hora a irmã morte virá. E aí os santos falam que Deus não revela a hora da morte para quê? Para você entrar na dinâmica da vigilância. Pode ser daqui meia hora, pode ser amanhã, pode ser daqui, sei lá, 50 anos, mas ela virá. E eu tenho que estar preparado para esse momento. Então, já que nós iremos morrer um dia, eu tomei uma decisão na minha vida. E eu quero propor para vocês essa decisão. Qual é a decisão? A decisão é que, já que eu vou morrer, eu pedia para Jesus não permitir eu morrer pelo que passa. Eu quero morrer pelo que é eterno. Gente, quem morre pelo que passa, depois de alguns anos, ninguém mais lembra dessa pessoa, a não ser os parentes. São Francisco parece que já tem mais de 800 mil anos a morte dele. E o que o Papa São João Paulo II dizia recentemente? O mundo tem saudade de quem? De Francisco.
Os que morreram pelo que é eterno não passam, eles são lembrados. Eles são celebrados na liturgia da igreja. Então nós não queremos morrer pelo que passa. Tem muita gente morrendo pelo que passa, droga, prostituição, criminalidade. Mas hoje nós tomamos uma decisão. Nós queremos morrer pelo que é eterno. Quando Hélio Maria se dará o triunfo do Imaculado Coração da Virgem Maria? Eu não sei. Mas de uma coisa eu sei. O triunfo do Imaculado Coração da Virgem Maria passa por nós. Passa por nós. Nós fazemos parte disso. Porque o triunfo do Imaculado, como é o tema desse retiro, triunfai, é o quê? É ela ver o Sagrado Coração de Jesus triunfar. Olha, presta atenção. As 9 primeiras sexta-feiras de cada mês é a devoção a quem? Sagrado Coração de Jesus. Isso na sexta. Um dia depois, nos 5 primeiros sábados, Imaculado. Veja que as devoções a Jesus e Nossa Senhora caminham juntas. Por que isso? Vou usar o exemplo da minha esposa. Lembra que eu falei que tudo que eu falo de maternidade de Nossa Senhora? Lembra quando eu dizia que nós ouvimos o coração bater? Eu agora não me lembro muito bem com quantas semanas de gestação aquela mulher que está grávida, gente, tem 2 corações batendo dentro dela. O dela e o da criança. Olha que loucura. A primeira vez que o manado Sagrado Coração de Jesus bateu foi por causa do Imaculado Coração de Maria. 2 corações unidos que batiam no mesmo ritmo, no mesmo compasso, no mesmo querer. Eu fico imaginando que todas as vezes que o coração de Nossa Senhora fazia, né? Era: filho, eu te amo. E o filho respondia: mamãe também te amo. Corações unidos. Por isso Nossa Senhora, a vontade dela nunca foi diferente da vontade de Deus. Então não vai ser fácil, não vai ser fácil. Mas nós precisamos entender que nós estamos com ela. E sabe aquele texto que está escrito lá no Cântico dos Cânticos, que diz assim: quem é esta que avança como a aurora, terrível como o exército em ordem de batalha? Os santos e a igreja dizem que isso está falando de Nossa Senhora. Já pensou que a alegria está neste exército, que os demônios vão dizer aterrorizado: quem é esta que avança? Nossa Senhora em Fátima falou: vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer. Nossa Senhora profetizou tudo isso de ruim que iria acontecer. Mas nós não podemos esquecer da palavra final dela. Ela disse: vai acontecer isso, e está tudo acontecendo. Mas ela disse o quê? Mas por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Sabe quando queriam aprovar a lei da ideologia de gênero? Por muitas vezes em Brasília nós nos movimentamos. E nós, quando ia ter a votação, nós entrávamos dentro da Câmara dos Deputados e ficávamos com o rosário na mão rezando, alguns cartazes levantados, as pessoas nos xingavam, a gente não reagia, isso já era uma coisa combinada entre nós. E quando alguém reagia, nós expulsava da sala: não, vai para lá que você está fora do propósito. E eles começaram a marcar a gente, né? Nessa época eu usava ainda corrente. Aí era assim: olha, não deixe entrar os jovens de corrente. Então nós tínhamos que tirar a corrente para entrar. E essa lei não foi aprovada. Entende o que é ser um apóstolo dos últimos tempos? Lógico que a serpente maliciosa veio depois rastejando, querendo aprovar em cada estado isso. Nós precisamos lutar. E Deus já nos deu as armas, o rosário, a palavra, o jejum, a oração, como os apóstolos. Lógico que vai ter hora que nós vamos precisar denunciar, mas denuncie com amor. Fale a verdade, mas fale na caridade. Entende?
Então nós estamos nos alistando a este exército, sabendo que nós vamos morrer pelo que não passa. Aí aqui eu digo uma coisa que eu disse chorando na comunidade. Eu dizia na comunidade: nós precisamos fazer alguma coisa. E nós sabemos o quanto nós estamos apanhando. E eu dizia na comunidade, e digo mais, talvez a gente vai morrer por algo que nós nem vamos ver, hein, gente? Nós vamos lutar para guardar uma verdade da fé católica. E talvez nós vamos morrer sem ver o resultado daquilo que nós estamos lutando. Eu dizia na comunidade, talvez nós vamos fazer a experiência de Moisés. Moisés lutava e conduzia um povo de cabeça dura. Moisés contemplou de longe a terra prometida, mas não coube a ele introduzir o povo na terra prometida, era outro que viria. Talvez nós seremos a geração que vai semear entre lágrimas, para que outra recolha com alegria. Mas é nosso dever fazer alguma coisa. Porque no livro do Apocalipse fala que o caminho para o inferno, quem vai estar na frente são os covardes. Nós precisamos dar a vida por aquele que deu a vida por nós, com sabedoria, com santidade, repito, não causando a terceira guerra mundial, não precisa isso, mas com as armas que Deus nos deu. Por que hoje nós lutamos? De modo especial, Hélio Maria, porque eu olho para trás e vejo a vida dos santos. A gente vai passar, mas o povo lá na frente vai olhar para trás e vai dizer: houve um povo lá na comunidade, né, católica servir, na obra da Imaculada, na comunidade missionária mariana, um povo que lutou e guardou a fé. Então a consagração é para isso, não é para o modismo. A gente fala isso não é porque somos melhores, não. É exortando na caridade, é para dar a vida, é para nos consumir, é para fazer aquilo que é a vontade de Deus. Não ser essa geração que a gente está vendo, de imaturidade. Teve uma pessoa que chegou em mim e falou assim: irmão, para mim foi o evento passado que a gente pregou, graças a Deus só deu jovem. E eu vi que aquela fala daquele cara não era uma verdade. Mas ele falava assim: você nunca vai atrair os jovens. Por quê? Porque você se veste igual um velho. Meu irmão, eu já tenho 35 anos de idade, eu não sou mais um jovem. Eu sou casado, eu tenho 6 filhos e uma comunidade. Eu sou um chefe de casa. Eu me visto como homem. Agora você está com 40 e poucos anos e quer ser moleque, você vai crescer quando? Você vai ter maturidade quando? Eu achei tão espetacular pegar o Padre Paulo Ricardo lá no PHM. Olha, o Padre Paulo Ricardo está passando aqui. Vem cá, padre, o que a igreja espera do jovem? Olha a resposta mais bem dada: que eles cresçam. Vai continuar sendo jovem, imaturo até quando? Porque a juventude de hoje não tem nada a ver com a juventude de antigamente. Como era a juventude da Virgem Maria, de 14 para 15 anos de idade, a salvação entrou no mundo por um jovem. Mas os jovens hoje, alguns são desmiolados. Não entende aquilo que Santa Catarina de Sena disse: jovens, se fores aquilo que Deus quer, vocês colocarão o quê? Fogo no mundo. Não uma juventude, geração que não quer nada com a vida, que só quer o oba-oba na igreja. Jovens firmes de Nossa Senhora, independente da nossa idade. Estamos aqui para fazer a vontade. Aí no retiro passado, aquela juventude linda chorando, vivendo as coisas como precisa ser vivido. Já é o 3º ano que a gente prega lá. Irmão, obrigado, nós estamos aqui desde o primeiro. E a gente conseguiu ver na vida desses jovens que as formações que nós demos lá atrás não foram em vão.
Então venha com compromisso. Como eram os jovens de antigamente. Pegaram um jovem e puseram a espada no pescoço dele e falaram assim: nega Jesus, ou nós iremos arrancar a sua cabeça. Sabe qual foi a resposta dele? Que alegria perder a cabeça nessa vida para vê-la coroada no céu. Pegaram outro jovem e puseram nele arma e falaram: para onde você está indo? Ele disse: para a igreja. Não tem mais igreja, matamos o seu bispo. E o jovem continuou andando. Para onde você está indo? Para a igreja. Não tem mais igreja, matamos o pároco. E ele continuou andando. Para onde você está indo? Para a igreja. Não tem mais igreja, nós fuzilamos todo mundo que estava na paróquia. E aquele jovem foi andando e o soldado com raiva disse: ei rapaz, você não está ouvindo? Para onde você está indo? Ele falou: para a igreja. Não tem mais igreja. O jovem bateu no peito e disse: eu sou a igreja de Cristo. Por isso São João Paulo II dizia: a igreja só será jovem quando o jovem for o quê? A igreja. É dar a vida por algo que não passa. Aí para a gente encerrar, nós vamos ter um momento da adoração. O que não passa é o quê? O céu, a eternidade. E aqui eu vou falar uma coisa que é preocupação minha, que eu perturbei já. Em todo lugar onde eu fui eu falei sobre isso, então eu vou falar aqui também. Eu me preocupo com uma espécie de católico que nós nos tornamos. Nós entramos na igreja, pedimos tudo, mas eu posso ser verdadeiro com vocês? Nós não pedimos nada. Se fosse alguém que estivesse pregando aqui com dom de cura, gente, se esse evento fosse de cura e libertação, não iria nem caber de gente aqui. É um povo que entra na igreja, pede tudo, mas não pede nada, porque os pedidos só são pedidos de graças temporais. É pecado? Não, não é pecado. Devemos pedir? Sim, devemos pedir, mas é loucura não pedir graças eternas. O que é uma graça temporal? Graça temporal, tá ligado a esse tempo. Sei lá, eu tenho câncer, eu peço para Deus me curar de câncer, Deus me cura, isso é maravilhoso. Eu tenho que testemunhar, eu tenho que falar, levar fé, esperança para aqueles que estão talvez enfrentando essa doença. Mas eu vou fazer uma pergunta para os senhores e senhoras. Porque eu fui curado de câncer, eu estou salvo? Vamos ser verdadeiros. Já pensou, Deus me cura de câncer e no final da minha vida eu perco minha alma? Do que me adiantou ser curado de câncer? Se eu era paralítico e volto a andar, do que me adianta se no final da minha vida eu não me salvar? Para que levantar da cadeira de roda para ir caminhando com as duas pernas para o inferno? Por isso São Filipe Neri dizia: o homem que não procura a salvação é um louco e deve ser colocado no hospício. Isso aqui vai passar, gente. Aqui não é o nosso lugar. Nós somos cidadãos da onde? Dizia São Paulo em Filipenses 3:20, do céu. Lá é o nosso lugar. O que me motiva mesmo apanhando, sofrendo, é saber por quem eu estou morrendo. Não que eu já esteja salvo, eu rezo e peço todo dia a Deus a graça de ser salvo. Então, querem pedir graças temporais? Peça e devem pedir. Mas, gente, a partir de hoje, vamos fazer um propósito? Esqueça de pedir graças eternas. O que são as graças eternas? Amar a Deus sobre todas as coisas, ser santo, salvação da nossa alma, mudar de vida, se converter. Santo Afonso Maria de Ligório, que falou tanto sobre a oração, diz: as primeiras coisas que nós devemos pedir na oração são as graças eternas. É aquilo que não passa. E aí eu encerro dizendo: porque são essas coisas que vão nos levar para o céu. Meu Deus, o céu. O que é o céu, Hélio Maria? Eu não sei. Até porque os santos dizem que o céu não é um lugar, céu é um estado, é estar em Deus. E nós que somos missionários, a gente recebe todo tipo de perguntas, né? Uma pessoa falou assim: irmão, eu tenho uma dúvida, eu posso fazer uma pergunta? Eu falei: pode.
Aí apareceu assim, era no WhatsApp, né? Gravando áudio. Aí esperei. Quando eu cliquei, dizia assim: a minha dúvida é, no céu vai ter carro pra gente ir de um lugar pro outro? Eu falei, meu Deus do céu, esse é preguiçoso, eu pensei comigo, né? Aí eu falei assim, olha, se vai ter carro eu não sei, anjo ou boy vai. Então você fica tranquilo, você abraça o anjo que ele vai te levar onde você quiser. Eu falei para ele, meu irmão, lá sei como é o céu. Gente, mas o céu na cabeça do Hélio Maria, quem é a porta do céu? Imagina você chegando lá, você já vai se deparar com ela? Tem noção do que é isso? O santo Curadás diz assim: nem o paraíso pode gozar tranquilamente Nossa Senhora, pois ela é como uma mãe que só descansará quando o último filho chegar em casa. Sabe aquela mãe que tem um filho que está no mundo? Deu meia-noite, a mãe nem sabe onde o filho está. Essa mãe vai dormir? Deu 3 horas da manhã, chegou o abençoado ou a abençoada. Que hora que a mãe dorme? E ela fica somente acordada? Geralmente ela tem uma arma na mão, né? Que é o quê? Deus. O santo Curadás diz que assim está a nossa mãe no céu. Ela só vai ficar tranquila no paraíso quando seus filhos chegarem em casa. Quem são esses filhos? Por isso ela é a porta do céu. Ela vai estar lá na porta te esperando. Aí vai ser quando a gente vai dizer como os santos sofreram muito e dizia: eu estava disposto a sofrer tudo e muito mais, porque eles entendiam aquilo que São Paulo dizia: eu tenho para mim que o futuro, que o sofrimento presente nem se compara com a glória futura. O que nos aguarda é muito maior, dizia São Paulo, o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que o coração do homem jamais imaginou. Tais são as graças que Deus tem reservado para os que o amam. Então imagina você chegando no céu, meu Deus, abraçando Nossa Senhora. Já pensou, ali nós vamos poder agradecer: obrigado, mãe, foi a tua intercessão, foi a minha consagração, seja pelo médico São Luís ou não, foi a minha devoção à Senhora. E aí eu fico imaginando Nossa Senhora falando assim: agora vem, filha, eu vou te mostrar o céu. Eu não sei se no céu tem pé de árvore, mas tudo bem. Imagina, aí você vai andando debaixo do pé de árvore. Você vê um frei, um frade, cabelinho branco, barbinha branca, hábito marrom com uma luvinha na mão. Estou falando de quem? Se eu fosse pro céu, vou ser igual o menino. Eu falo: ai mãe, ali é Nossa Senhora, ali é Padre Pio, deixa eu ir lá falar com ele. Aí já pensou, mais na frente você vê uma santa linda, Santa Teresinha. Aí você vai ver São Luís, São Maximiliano. Você vai vendo os seus santos de devoção. Olha como é bonita a igreja. Devoção aos santos, eu costumo dizer, é ter intimidade com os teus vizinhos do céu. Já pensou você morar do lado de Santa Teresinha do Menino Jesus? Do lado de Irmã Dulce dos Pobres, de São João Paulo II. O céu. Então o que é essa vida perto do que nos aguarda? Por isso os santos foram capazes de morrer. Lembra de São Lourenço sendo assado vivo? São Lourenço dizia: pode virar porque esse lado já está assado. Eles até zombavam dos seus algozes. Levaram o Santo Inácio de Antioquia para ser comido pelos leões, os cristãos fazendo oração, e Santo Inácio dizia: rezai, rezai, não para que eu seja livre, mas para que os leões estejam com fome. Eu quero virar trigo, eu quero ser triturado na boca dos leões. Por quê? Porque eles não estavam mais com a cabeça aqui. Aí hoje nós consagrados não conseguimos renunciar a nada.
Não conseguimos renunciar à música do mundo, não conseguimos renunciar à maneira mundana que nos vestimos, não conseguimos renunciar à maneira mundana com que falamos. Os santos só queriam o céu. Teve um que era rico, a família extremamente rico. Renunciou tudo, foi ser padre. Morreu os familiares e foram atrás dele. Olha, tem uma herança para o senhor. Ele falou: morto pode receber herança? Falaram: não, por quê? Porque eu já morri para o mundo, dei aos pobres. A batina preta, ele explicava, né? Significa a mortalha. Eu morri para o mundo. Então, não tenha medo de perder nessa vida, gente, para ganhar na outra. Imagina nós tudinho lá no céu, hein? Imagina como é que seria bonito? Nós tudinho lá no céu, hein? Que coisa mais bela, hein? Então não tenha medo de sofrer. Viva o que Deus quer. Se Deus te der a graça de consolação, amém. Se Deus te der uma condição boa, amém. Ter dinheiro não é pecado. O pecado é colocar isso no lugar de Deus. Viva aquilo que Deus quer para a sua vida. Mas sabendo que nós estamos aqui, gente, de passagem. Por isso, o salmista dizia que um dia na casa de Deus, que um dia na presença de Deus valia mais do que vários anos fora da presença dele. Podemos cantar esse canto em preparação à adoração, essa música tão bonita, né?